Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo vamos falar sobre servidores DHCP no Windows Server 2012. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a configuração de um servidor DHCP no Server 2012. Esse primeiro vídeo é um vídeo basicão sobre teoria do protocolo DHCP. É um resumo teórico do funcionamento do protocolo DHCP. Alguns conceitos interessantes para você conhecer que vão facilitar a sua compreensão sobre a instalação e configuração do DHCP no Windows Server. E nos próximos vídeos a gente vai configurar na prática o servidor DHCP. Legal? Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que é o DHCP? O DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração de host dinâmico, é um protocolo de serviço TCP/IP que permite executar a configuração dinâmica, ou seja, automática, dos hosts da rede, certo? De parâmetros de informações dos hosts na rede. É um protocolo que é sucessor do antigo BOOTP. E a finalidade dele é conceder endereços IP, as máscaras de subrede, gateway padrão, servidores DNS, servidores NTP, nomes de domínio e dezenas de outras configurações aos hosts, automaticamente, de modo que você não precise configurar máquina por máquina na sua rede com IP fixo. Você configura no servidor, tá, o seu servidor DHCP, coloca as informações que você quer distribuir na rede e o servidor faz a distribuição automática para você. Bom, como é que ele funciona o DHCP? O protocolo DHCP ele permite a configuração dinâmica dos clientes da seguinte forma: o cliente da rede, ao entrar na rede, ao iniciar o sistema do cliente, ele envia um pacote com o protocolo UDP em broadcast com pedido do serviço DHCP. Então, um pacote para a rede toda, tá? Usando o protocolo da camada de transporte UDP, pedindo serviços DHCP. E aí os servidores DHCP disponíveis nessa rede, se houver algum disponível, eles recebem esse pacote e respondem de volta com diversas configurações, como IP, NetMask, Gateway, DNS, NTP, etc. E aí o cliente pode aceitar ou não essas configurações. Tá? O DHCP ele permite alocar as configurações de rede de três formas: alocação automática, dinâmica e estática. Na alocação automática, os IPs eles são atribuídos pelo servidor aos clientes da rede e são sempre os mesmos. Tá? Então, o cliente sempre recebe o mesmo endereço IP e outras configurações de rede. Na alocação dinâmica, os clientes também recebem os IPs atribuídos pelo servidor, porém eles têm um tempo de uso dos IPs restrito, eles têm um tal de lease, ou tempo de concessão. Essa é a forma mais comum do uso do DHCP. E existe uma terceira forma que é estática. A gente faz um vínculo entre o MAC address dos hosts com IPs no servidor. Assim, o mesmo IP vai ser oferecido sempre ao mesmo host. É uma espécie de reserva de IPs. Tá? A gente vai ver lá no servidor, na aula prática, essas formas de alocação também. Como é que você reserva um IP, como é que você faz o IP dinâmico, entre outras coisas. Legal? Bom, o DHCP ele usa as mesmas portas que o protocolo BOOTP utilizava, que são as portas UDP 67 para envio de dados do cliente ao servidor e 68 para envio de dados do servidor ao cliente. Portanto, essas portas têm de estar desbloqueadas nos respectivos firewalls, tá? Senão você não consegue trocar as mensagens DHCP. E a operação de DHCP ela ocorre em 4 fases, que são trocas de mensagens. As fases são fase da descoberta, oferta da concessão, requisição e confirmação da concessão. Tá? Esses nomes que aparecem entre parênteses aqui são os nomes reais das mensagens ou dos pacotes DHCP trocados na rede. DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request e DHCP ACK. O que é a mensagem DHCP Discover? Essa é a primeira mensagem DHCP. Quando o cliente é inicializado e não tem configuração de rede, ele envia para a rede uma mensagem DHCP Discover. É uma mensagem enviada em broadcast para a rede em busca de um servidor DHCP. No básico, essa mensagem tem como endereço de origem, endereço do cliente, o valor 0.0.0.0, porta de origem 68.
O endereço de destino é o 255.255.255.255, que é o broadcast geral, com porta de destino 67. E carrega dentro dessa mensagem o MAC address do cliente. Então todo mundo na rede recebe essa mensagem, mas quem vai processá-la é quem está escutando nas portas 67 e 68 com o serviço do DHCP, portanto, o servidor DHCP. E o servidor DHCP, ao receber essa requisição DHCP do cliente, ele envia para ele uma mensagem chamada DHCP Offer, que contém como endereço de origem o IP do servidor, a porta de origem 67, o endereço de destino ainda é um broadcast na rede, porque o cliente não tem IP ainda, então a mensagem é broadcast, e a porta de destino é a 68. Contém o MAC address do cliente e, adicionalmente, o IP oferecido pelo servidor, mais a máscara de subrede, duração de concessão e algumas outras coisas, tá? Mais algumas opções. Então o servidor responde de volta oferecendo configurações de IP. O cliente então ele recebe essa mensagem DHCP Offer com as configurações e se o cliente aceitar, o que geralmente acontece, ele responde de volta para a rede com uma mensagem DHCP Request, uma requisição de configurações. Então ele requer as configurações oferecidas. O conteúdo básico da mensagem ainda é endereço de origem 0000, porque o cliente ainda não assumiu aquele IP, porta de origem 68, endereço de destino broadcast, porta de destino 67. O servidor é identificado por um IP, tá? Só que esse IP não está no endereço de destino, ele está no campo de opções de DHCP da mensagem, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e a quarta e última fase é quando o servidor recebe a mensagem DHCP Request, ele responde de volta com DHCP ACK, tá? Que é um acknowledgement, um reconhecimento, uma confirmação. Então, o servidor responde de volta confirmando as configurações oferecidas. Nesse ponto, o cliente verifica então se o endereço que ele obteve não está em uso na rede, enviando um pacote ARP para toda a rede. O conteúdo básico da mensagem, endereço de origem IP do servidor, porta de origem 67, endereço de destino a rede toda ainda, porta de destino 68. Após esse pacote, a máquina cliente já possui o endereço IP e outras configurações de rede configuradas automaticamente, certo? Bom, ela vai usar essas configurações por um tempo, né? Se você estiver usando o esquema de IP dinâmico, ele vai utilizar durante um tempo que é chamado de lease time, ou período de concessão. Esse é o tempo durante o qual o host pode usar as configurações DHCP que foram recebidas. Antes do término da concessão, o cliente ele pode solicitar sua renovação por um novo período de tempo. Tá? Então, geralmente, depois de 50% do tempo de concessão, o cliente DHCP ele pede a renovação da concessão. Tá? Na aula prática, quando a gente for configurar o lease time para valer, eu vou explicar um pouco mais a fundo esse conceito. Então está aqui, 50% do tempo de concessão, é pedida a renovação, 75% do período de concessão, o host ele inicia o processo de obtenção de IP a partir de outros servidores. Então, lá na aula prática a gente vai entender melhor como é que funciona esse esquema de concessão e como determinar qual o melhor período de concessão para cada tipo de rede, tá? Porque tem diferença aí. Bom, aqui é uma ilustração que mostra como é que é o processo, tá, de obtenção de IP pelo cliente. Então, o cliente, ao inicializar, manda uma mensagem de DHCP Discover, que o servidor recebe, responde com o DHCP Offer, contendo as configurações de IP e outras coisas. O cliente recebe, requisita essas configurações para o servidor com o DHCP Request, que por sua vez responde de volta com o DHCP ACK, finalizando a configuração. Nesse momento, o cliente tem o endereço IP, pode entrar na rede tranquilamente e o servidor registra numa tabela, tá, que aquele cliente em particular recebeu aquela configuração de IP e o período de concessão que ele vai ter. É isso aí, é assim que funciona basicamente o DHCP, meio por cima. Bom, e como que é a mensagem DHCP? O que tem dentro de um pacote DHCP? Esse aqui é o formato basicão da mensagem DHCP. Tá? A gente tem aqui os campos da mensagem. Então, toda vez que uma mensagem é trocada, ela tem toda essa informação. Campo AP, HType, HLAN, hops, ID da transação, tempo em segundos, flags, vários endereços, hostname do servidor e opções aqui no final. Tá? Veja que
OP, HType, HLAN, hops tem 8 bytes cada um de tamanho, tá? 8 bits cada um de tamanho. O ID da transação e o restante das configurações tem 32, exceto segundos e flags, que tem 16. Vamos dar uma olhada rapidinha no significado de cada um desses campos. Então, o primeiro campo é o Operation Code, ou código de operação. É um campo que especifica se a mensagem é uma requisição ou uma resposta, se eu estou requisitando configuração ou respondendo. Se for um, é request, se for dois, é reply. O HType, ou Hardware Type, especifica o tipo de hardware de rede que está sendo configurado, se é Ethernet, HDLC, Frame Relay, ATM, etc. Geralmente, para nós aqui vai ser Ethernet. Tá? E o Hardware Length é o comprimento do endereço de hardware. É o tamanho do endereço de hardware, tá? O MAC address da máquina que está fazendo a requisição. Por exemplo, Ethernet é tipo 1, tamanho 6. Prosseguindo. Temos aqui outros campos. Campo hops, saltos. Tá? É usado pelos agentes de relay para controlar o encaminhamento de mensagens DHCP. Agente de relay é uma espécie de um software que você vai encontrar no roteador que permite encaminhar uma mensagem DHCP de um lado para outro na rede. Tá? O ID da transação, XID, contém um número de 32 bits que é usado pelas máquinas cliente para sincronizar as respostas com as solicitações. O campo de segundos é o número de segundos desde que o cliente tentou adquirir ou renovar uma concessão. Assim, ele consegue medir esse tempo. Tá? Campo de flags ele é usado caso um cliente não saiba seu próprio IP ao enviar a requisição. Então ele bota o número 1 nessa flag. Isso indica para o servidor que a resposta deve ser enviada em broadcast, porque a máquina cliente não tem IP ainda. É assim que o servidor sabe quando enviar a máquina para um IP e quando enviar em broadcast. Tá? Endereço IP do cliente, ou CI-ADDR, é o IP conhecido do cliente. Se o cliente não tiver IP, fica em 0 esse campo, 0.000. Tá? Seu endereço IP, Your IP Address, é o IP que o servidor está atribuindo ao cliente. Quando o servidor responde para o cliente com a mensagem DHCP offer, ele diz, nesse campo, ó, o seu endereço IP é esse. Tá? E se o cliente ele aceitar aquele endereço IP, ele passa esse endereço para o campo CI-ADDR. Okay? Campo de endereço IP do servidor é o endereço que o servidor do servidor que o cliente usa na sequência de boot. O endereço IP do roteador, o GI-ADDR, é o endereço do roteador que roteia a mensagem de DHCP. Esse aqui é o Relay Agent, tá? Não é o gateway padrão da rede. O gateway padrão da rede vai no campo de opções do DHCP, correto? Não confundam. E o endereço de hardware do cliente, tá? Client Hardware Address, é o MAC address do cliente. Isso aqui é bem simples. Depois a gente tem ainda o hostname do servidor, que é o nome do servidor, DHCP, é um campo opcional, na verdade. E o boot file name, usado para especificar um caminho de arquivo de boot. Tá? Que mais para frente a gente vai entender por que existe isso também. Finalmente, o campo de opções DHCP, tá? Que é o campo que leva as informações que o DHCP está carregando em si. Então, cada opção que é carregada pela mensagem DHCP, ela consiste num campo de código de 1 byte, mais um campo de comprimento também de 1 byte, seguidos por vários octetos de dados que descrevem as opções que estão sendo enviadas. Tá? Eu tenho uma tabelinha aqui com algumas dessas opções. Exemplos de opções DHCP. Então, quando o campo de código for o número 1, significa que estamos carregando uma máscara de subrede no campo de opções. Tá? E o comprimento, 4 octetos. São 4 números de 8 bits que compõem o endereço de máscara. Quando o código for 3, estamos carregando os endereços dos gateways. Agora sim, os gateways padrão da rede. Múltiplos de 4 octetos. 4 octetos para cada roteador que você está informando para o cliente. Tá? Então, esse campo de opções é o campo que carrega os dados que o servidor vai oferecer para o cliente, além do IP que ele vai receber. Campo 6 é servidor DNS, 7 servidor de log, 15 é o nome de domínio da rede, se houver, 28 é o endereço de broadcast, 37 é o TTL, 42 é o servidor NTP, Network Time Protocol, 48 servidor de fontes X Windows System, por exemplo, um DHCP para Unix, pode usar esse campo,
6970, campos de servidores de e-mail, SMTP e POP3. E o 58, que eu coloquei aqui fora de ordem, é o tempo de renovação da concessão. Então, até esse tempo é carregado no campo de opções do DHCP. Tá? Então, olha só um exemplo. Esse aqui seria um exemplo do campo de opções. Tá? São 3 campos. O primeiro campo é o código, por exemplo, código 3, com comprimento 4 octetos e os dados que estão sendo carregados. Tá lá. Esse aqui, no caso, é o gateway padrão. Campo 6. Então, o comprimento também é 4 octetos, servidor DNS da rede. Código 42, também comprimento 4 octetos, esse é o servidor NTP. Esse endereço aqui, inclusive, é o endereço real, o endereço do servidor a.ntp.br, que a gente costuma utilizar como servidor de hora de rede. Bom, além disso, o campo de opções permite também carregar os tipos de mensagem DHCP que estão sendo enviadas. Então, como é que o servidor sabe quando é uma mensagem DHCP offer, quando é um DHCP request, DHCP ACK e assim por diante? Ele sabe porque o código dessas mensagens é o valor 53, com comprimento de apenas 1 octeto. E na área de dados tem um valor numérico que identifica o tipo de mensagem. E são essas daqui os tipos de mensagens. De 1 a 7, as mensagens DHCP. DHCP Discover, por exemplo, é o tipo 1. É a primeira mensagem que o cliente envia em broadcast para a rede. O tipo 2 é o DHCP Offer. O 3, Request. Depois Decline, DHCP ACK, NACK e DHCP Release. Na aula prática, quando a gente mostrar a configuração do servidor DHCP no Windows Server, a gente vai olhar as estatísticas do servidor e lá aparecem o número de mensagens, dessas mensagens que foram trocadas na rede com o servidor. É bem interessante. Tá? E é possível também ver o conteúdo dessas mensagens todas se você tiver um software analisador de rede capturando o tráfego da placa de rede do servidor, como por exemplo o Wireshark. Inclusive aqui no canal da Boson Treinamentos temos vários vídeos de Wireshark. Recomendo que você dê uma olhadinha nesses vídeos para aprender a brincar com o tráfego de rede, certo? Bom, é isso aí. Entendemos então como é que funcionam os campos de uma mensagem de DHCP, seus tipos e como é o processo de obtenção de IP por uma máquina. Às vezes acontece de não funcionar esse processo. E quando isso acontece, geralmente a máquina recebe um endereço chamado APIPA, que é o endereço IP de autoconfiguração. É o endereço da faixa 169.254.0.0. Tá? Então, se um dia você pegar uma máquina, um cliente, que esteja usando um endereço desses daqui, começando com 169.254, é bem provável que o seu servidor DHCP esteja com problemas. Ele não está conseguindo fornecer endereços IP para aquele cliente, então o cliente ele se autoconfigurou. Tá? Esse é o endereço APIPA. A gente vai ver isso também na aula prática. Outra coisa que a gente também vai ver é aprender a fazer a reserva de IPs, de modo que o endereço IP dinâmico possa ser reservado para uso exclusivo de um host. Tá? Então o DHCP vai registrar numa tabelinha o MAC address do host e o endereço IP. E ele sempre vai usar esse mesmo endereço IP. Na aula prática a gente vai aprender a configurar isso e entender melhor para que serve. E finalmente, é legal já dar uma olhadinha no conceito de escopo DHCP. O escopo nada mais é do que a faixa de IPs que o seu servidor DHCP vai distribuir em uma subrede em particular, juntamente com uma máscara de subrede. Exemplo, o escopo pode ser 192.168.10.100 até 192.168.10.200, aproximadamente 100 endereços IP disponíveis nesse servidor, usando essa máscara padrão classe C, 255.255.255.0. Cada subrede tem seu próprio escopo DHCP. Legal? Bom, o que a gente vai fazer na sequência é entrar no nosso servidor, instalar o serviço do DHCP e, na sequência, criar um escopo DHCP e aí a gente vai entender melhor como é que a gente trabalha com essas faixas de endereçamento. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa introdução teórica ao DHCP no Windows Server 2012. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo de estudos no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.